agora mais um episódio do podcast É Possível com Caê Mendrone. Agradeço a audiência, muito obrigado aí por acompanhar a gente. Um agradecimento especial também para a TVL Comunicação, do meu amigo Roberto Samuel, que nos cede esse espaço aqui maravilhoso. Então você que precisa gravar um podcast, fazer um trabalho digital ou de vídeo, filmagem, procura aí a TVL Comunicação, que os caras são fera, né? No episódio de hoje, tô aqui comigo um amigão de muito tempo da bola, tempo de secap, Ricardo Rosa. Ricardo Rosa, se você não sabe, o famoso Aguinha. E aí, Aguinha, como é que tá, meu? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Ô, Caio, obrigado pela oportunidade. Uma honra, né, tá vindo aqui no teu programa, contar um pouco da história, né, da minha trajetória como ex-atleta, agora tentando se firmar como treinador, inclusive trabalhando com você na tua equipe, né, do Guarulhos, e contar aí a história de vida, né. Vai ter muita história pra contar nessa mesa aqui. Bastante. O programa é curto, mas a vida do Aguinha parece que ele tem uns 70 anos, cara. Primeiro vamos começar falando o seguinte, Aguinha, por que Aguinha? Fala pra galera aí, olha lá pra aquela câmera ali e fala, ó galera, por que eu me chamo Aguinha? Por que o apelido é Aguinha? Então, tem um time no meu bairro, né, ali no Caripau, lá no De Carlos, que chama Águia de Prata, e meu pai, meus tios e mais um pessoal do bairro lá antigo, né, seu Finado Abílio, seu Heraldo, seu Salvador, Dona Bizuí, montaram esse time, e o time chama Águia de Prata, e aí montaram um time pequeno e colocaram a Aguinha, e eu era menor, né, dos meus amigos lá do bairro, Tuia, Uira, Santas, Carrinho, Passarinho, toda a galera João, lá. A galera lá do bairro, o Jai, e como eu era menor, os caras colocou, você vai ser o Aguinha, e ficou, cara, e hoje em Guarulhos, lógico, meu sobrenome é um sobrenome conhecido por causa da minha afinada mãe, das minhas tias, né, que sempre foram militantes do PT, né, eu falo que o PT é de verdade, né, PT que... Aquela galera das antigas de esquerda mesmo, que tá preocupado com o povo, de verdade, isso mesmo. Eu vi minha mãe e minhas tias fazerem quermesse, né, juntar o dinheiro e dar partido para fazer as coisas acontecerem de verdade, pensando na população. Hoje verdade. Tem bastante creche em Guarulhos, mas a primeira creche que teve lá na Vila Fátima, essa creche foi idealizada pela minha mãe e minhas tias que lutaram perante ao prefeito da época para colocar uma creche lá no bairro. Foi uma batalha lá, né? Uma batalha, entendeu? Então, assim, vem de uma família que é do social, né? Minhas tias são educadoras, né? Manda um abraço pras tias lá, pra família, pros filhos. Aqui é assim, eu não faço abraço, manda um abraço pra todo mundo. Minhas tias, né, que são grandes mulheres e referência para mim como seres humanos. Meus tios, né, que hoje só tem dois, meu tio mais velho faleceu, né, e minha família bem humilde, como dizia minha mãe, a gente pegou a fase boa, né, a minha tia mais nova, que também é educadora, minha tia Teteia, que tem um restaurante e a cantina lá dentro do campo do Quarto Centenário, também educadora, legal. Ela já não sofreu tanto como minha mãe e minhas tias sofreram, né? As gerações, né? É outra geração, já né? pegou um pouquinho da família, um pouquinho mais encaminhadinha, né? Mas eu e meus primos tivemos o privilégio de estudar em escola particular. Estou falando de 40 anos atrás. Não era fácil. Não era qualquer negro. Tinha, 5 negros na escola. Se tivesse, era muito. Entendeu? Tem uma conquista enorme aí de família então, por trás aí. Eu preservo muito a história da minha família porque elas sempre foram referência para mim. Bom, o importante é a gente sempre valorizar a família, saber o que eles nos trouxeram, as gerações que a gente trouxe e honrar isso. Conheço já você há um tempo, a minha mãe conhece a família da sua mãe também há muitos anos. É muito importante frisar isso que alguém está falando, entendeu? Quem recebe isso de geração em geração tem que ir melhorando e passando. Já faz muito tempo que a preocupação não está com o lado social. Já faz muito tempo que as pessoas não se preocupam com o próximo. A família do Aguinha tinha muito disso, já ouvi falar, não conheci pessoalmente a sua mãe, a sua família, mas a minha mãe já falou também sobre isso. E é importante recordar. Mas aqui, Aguinha, a gente queria falar também de um episódio importante da sua vida. Porque assim, o Aguinha é um cara que sempre jogou bola, é um cara que sempre foi humilde, um cara que sempre que dentro de campo fazia diferença. E ele está aqui para falar hoje o quanto é difícil, né, viver de futebol, o quanto é difícil chegar lá.
E aí, em algum momento da nossa entrevista, Guinha, de você falar pra gente quando foi possível você começar a entender que você ia viver da bola. Fala um pouco sobre você, sobre sua história, até quando você se tornou jogador, onde você se profissionalizou, os times que você passou, porque esse recado vai direto pra galera do Guarulhos lá. Você que é atleta do Guarulhos, que hoje está procurando espaço, trabalhar, se profissionalizar, se espelha nesse cara aqui, ó. Esse aqui tem história pra contar. Fala pra gente um pouquinho dessa história aí, de quando você começou a jogar e quando você começou a viver do futebol de verdade. Então, Caio, tem pessoas importantes nesse contexto, né? O meu tio, os meus tios no caso, né? Que eu acompanhava eles jogar futebol. Todos eles, mas no caso, mais meu tio Luiz, né? Que é o mais novo. Que jogou Palmeiras, Toronto, Canadá. Jogou em inúmeros times, meu tio. E sempre foi minha referência. E o Benê, pai do Diego Sacomã. Benê Sacomã, um abraço pro Benê Sacomã, um queridíssimo nosso aí. Porque o Benê me levou pro Corinthians, né? Fui pro 5 Estrelas, e aí me levou pro Corinthians. E é um cara que eu tenho um respeito, né? Chamo ele até de pai, né? Postiço. E essas pessoas foram importantes na minha trajetória. Como é que foi a sua ida pro Corinthians? Quando foi? Com quantos anos? Fala pra galera aí. O Benê me levou pra lá, eu devia ter uns 6 para 7 anos. 6, 7 anos. Futsal ou já foi pro campo? Futsal, depois pro campo. Futsal e depois migrou pro campo. E ficou no Corinthians até quando? Até 18 anos. Até os 18 anos. Jogou categoria de base? Tudo. Jogou com alguém lá que você lembra, que você quer falar o nome? O André, Jorginho Neguinho. Olha. Gino, passa uma rapaziada muito boa. Tem uma geração. Que ano que você é? Sou 7'5". 7'5". Então essa geração aí é uma geração ferrada. Misteriosa lá. Do Corinthians, né? E aí depois do Corinthians, 18 anos? Aí eu, naquela época, não era passe preso, né? Eu fui envolvido numa troca, né? Eu fui pro Jaú e veio um atleta pro Corinthians. Pro Corinthians. 15 de Jaú. E lá onde eu me profissionalizei, em 95, em 94, com 3 meses de 15, surgiu uma proposta para mim ir pro Kashima. Com quantos anos você profissionalizou? Com 18 para 19? 18 para 19. Mas com 3 meses de 15, eu fui jogar um jogo amistoso contra o Kashima, eu arrebentei no jogo. Eles queriam me comprar, o presidente não quis me vender na época. Fala pra gente aí, como é que era o Aguinha jogador? O meia clássico, meia... Hoje, desses caras que jogam aí, esse menino do Flamengo aí, ontem falei até pro meu filho assistindo o jogo. Ele pisa na área, bate falta, tem 1-2, sabe acelerar, desacelerar o jogo. E eu tinha esse estilo, né? É isso aí. Eu só não tinha juízo. Até às vezes assim os caras falam, né? Normalmente faltou. É que nem eu falo sempre, né? O cara que me conhece, que viu eu jogar, ele vai falar que eu joguei bola. Tem uns caras que falam que eu não joguei, que não sei o quê, mas eu nem ligo. A crítica é importante, deixa eu falar. Nem Deus foi unânime, vai ser eu com você. Mas eu tenho consciência que eu joguei um pouco desse futebol. Aí no 15 de Jaú jogou, fez um jogo amistoso, arrebentou no jogo. Eu arrebentei no jogo e aí os caras que levaram, e aí acabaram não levando. E aí quando foi em 90, quando foi depois de uns 2 meses, uma história até engraçada, né? Eu tava dentro do alojamento, lá fazendo lição, e o Finato Cláudio Mata, o senhor foi importante lá pra minha geração, lá do 15 e outros times que ele trabalhou, ajudou muita gente. E ele chegou lá e falou, pô, tá precisando de um lateral pra treinar lá no profissional. Cadê os meninos? Falou lá dos meninos, né? Eu falei, não tem ninguém, só tá eu aqui. Como você é mó Zé Rueiro? Né? Ele falou isso? Falou. Eu falei, não, seu Cláudio, eu tenho que fazer uns trabalhos aí da escola aí, eu não fui lá pro centro com os meninos, não. Eu vou fazer o trabalho pra me entregar e depois à tarde eu vou treinar. Ele falou, vai lá você mesmo aqui, é só pra completar o treino. Eu falei, mas seu Cláudio, eu sou 10, né? Sou meia, né? Não, só vai lá, só pra completar o treino. Fui lá. Rapaz. Só não fiz chover, graças a Deus. Aí, deitou o cabelo. Acabei com o treino, seu pai, que Deus o tenha, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que ajudou eu muito. Falou pro cara, pode mandar ele vir treinar aqui agora, todos os dias, quando for coletivo. O cara, mas aí, né, tem aquele negócio de diretor, tem que ter... Não, ele. Quero ele. É ele que é pra vir. Ele... Os outros estavam lá? Não. Então ele treinou. É ele que veio. Aí surgiu a oportunidade. Aí comecei a treinar, mas assim, eu relutei pra jogar de lateral direito. Lateral direito. Relutei. É aqui no profissional você é oportunidade. Chegou, pegou. Aí quando foi em 95, sempre gostei de soltar pipa e andar de bicicleta. Lá no Caripau, onde é o Sesc hoje, eu tava, não esqueço até hoje. Tava lá jogando, soltando pipa. Meu pai foi lá. Falou, ligaram lá de Jaú que você tem que se apresentar.
Isso era uma quinta-feira, você tem que se apresentar segunda-feira lá. Aí, mas volta lá que eles estão ligados aqui, 20 minutos. Aí voltei pra casa e atendi a ligação, o diretor falou, ó, segunda-feira você vai se apresentar no profissional, vai treinar com o time e vai buscar seu espaço, mas você vai treinar lateral direito. Eu falei, mas em cima eu sou... Lá você é o 10, aqui você vai jogar lateral. Tá bom, fui. Então esse momento aí você já começou a pensar, é possível viver da bola. Pô, vou me profissionalizar. Aí os caras montaram uma equipe e graças a Deus... Começou onde você não queria estar deslatado, mas não queria. Vamos começar. E olha como que é as coisas, né? Essa equipe, na época, o seu pai, né? Que o Deus tenha, o seu pai foi goleiro de São Paulo. Sim, tem uma história tem aí. Tem uma história no São Paulo muito grande, levou o Baresi, que hoje é coordenador dos carros, o Heraldo Meia, que era reserva do Palinha na época, e o Mauricinho. O que o Neymar faz hoje, o que o Robinho fez em 2002, esse Mauricinho fez lá Fazia lá em 95, 96. Esse Mauricinho, pra você ter uma ideia, o São Paulo foi campeão do mundo, ele era reserva do Miller. Olha. O São Paulo foi campeão do Tereza Herrera, o Mauricinho fez, tem vídeo dele. Eu falo dele porque é uma referência pra mim, jogou demais. O Mauricinho fez 2 gols na final do Tereza Herrera e o Barcelona quis comprar ele. Olha. O São Paulo não vendeu, entendeu? Olha. Então eu sei que as pessoas têm uma concepção. Vou dar até um exemplo aqui. Eu jogava num time lá do meu pai, do Vila Baus, veterano, e tem o Dr. Marcos, né? Gente boa ele, mas ele tem uma concepção determinada, assim, diferente do futebol. As pessoas acham que jogar futebol é só quem ganhou dinheiro, quem ficou rico. De maneira alguma. Tem muitos caras aí que até ganhou dinheiro e perdeu. No meu caso mesmo, eu não fui rico. Mas se eu tivesse tido juízo, eu teria uma vida até melhor. Eu não reclamo da vida. O que eu falo assim, ó, quantas e quantas pessoas hoje não queriam jogar bola e ganhar seus 3 mil, 4 mil reais por mês, que é fora da realidade, é fora da realidade. A gente sabe, a gente que está um pouco no meio da bola, sabe que o que a televisão vende, aquela imagem que você vê, não é nem 2% do que é os atletas. Tem atleta que vive com salário mínimo, vive com R$1.000, R$2.000 e joga e gosta e tem outra profissão até. E aí é o que vende pro pessoal, é aquilo que vê na TV, Aguinha. A realidade está aí, ó, tá no que você fala. Quem vai lembrar do Mauricinho, que foi jogador reserva do Miller? Todo mundo lembra do Miller, a mídia mostrou o Miller. E quem é do bastidor e quem viveu a bola sabe o quanto o cara jogou. Entendeu? Né? Então, Esse assim, apreço não é valor, isso é outro tipo de então, valor, assim, né? Eu falo dele, falo do Baresi, falo do Heraldo, falo do Júlio César Imperador, jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro. Olha aí. Entendeu? Do próprio Neto da Bandeira. Mas e aí? Todo mundo acha que o Neto essa galera é um que cara você conheceu, bom, cada um mas- foi para um lado. Cada um foi Aí pra você lá. tava no 15 Jaú, depois Aí, profissionalizou lá. Eu finalizei lá em 95, né? Esse time de 45 partidas, que a A2 nesse ano teve 3 turnos. Nós ganhamos 41 jogos. 3 turnos, 41 partidas num campeonato só. Ganhamos 41 partidas, olha só. 41, perdemos 2 e empatamos 2. Nossa Eu Senhora. comprei meu primeiro carro, Caí. Até mandar um abraço para um amigo meu, Cláudio. Imagina só, há 30 anos atrás, você só comprava carro e não foi nem no meu nome. Minha tia tirou o nome dela, financiou em 12 vezes. Não é que nem hoje que é 70, 60. né? Faz igual o na- carnê do baú. E na sexta prestação eu consegui quitar o carro com dinheiro Do futebol. do futebol. A gente foi campeão paulista da Série A2. Teve premiação, teve bicho. premiação, bicho. 41 vitórias, tá de Entendeu? sacanagem. O bicho era bom na época, progressivo, era briga pra ir pro banco, entendeu? Pra jogar. E eu fui juntando dinheirinho e consegui comprar um carro zero, um Escort Hobby na época. Scott Hobby. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas precisam saber da história pra querer contestar, pra falar. Ah, mas deixa falar, Entendeu? deixa Os falar. outros não sabem o que é passar, o que é sofrer, entendeu? É você morar longe de casa. Cara, eu falo muito isso, assim, a gente, o programa do né, É Possível, ele mostra o retrato de que não é fácil chegar onde precisa chegar, não é fácil atingir suas metas, é possível acontecer, mas também tem as contrapartidas, né? Porque quando a pessoa mostra uma realização, ela não mostra a dor, né? Ela mostra só o que ela conquista. O quanto você teve que abrir mão de família, de tempo, ficar longe dos pais, longe de todo mundo que você gosta, amigos, para seguir a sua carreira, né? Porque é uma mudança, assim, do ponto de vista emocional. Pô, sou jogador aqui em casa, eu jogo, deito e gosto. E quando você viaja e mora sozinho lá ou não tem nenhum amigo, para você ter elenco, participar de equipe, você tem que ser um cara bom astral, você tem que ser um cara de paz, você tem que ser um cara de grupo, porque senão você fica isolado lá e aí reflete aonde? Dentro de campo. Você acha que isso acontece hoje? Com a molecada hoje? A molecada vai pegar, puta, passou, é um bom atleta, tá? Dentro de campo ele é muito bom, mas ele vai para o alojamento e fica sozinho. Pesa emocionalmente? Pesa. Assim, eu digo que a minha geração, né, eu tinha prazer, que não falei de Mauricinho, né, o Baresi,
tinha 20 e poucos anos na época, 22 anos, se eu não me engano, e o Baresi era o capitão, né? Lógico que os comandantes, né, no caso, tirando seu pai, todo time, a gente, né, sabe que futebol é o que você faz no campo, né? Você primeiro tem que criar a sua história, né? Tem uma história engraçada com o Ivair. Esse cara, ele foi auxiliar muito tempo do Adilson Batista, né? Ele jogou no Bragantino, naquela fase áurea do Bragantino, né? Do Atlético Paranaense, né? E eu tive um desempenho, eu sempre fui personalidade forte, né? E muitas vezes isso ajudou e isso atrapalhou também. Ajudou porque eu no jogo eu não tinha medo, entendeu? Eu falava pros caras, dá a bola que eu não tô nem aí. Pode ser quem for, eu ia pra dentro, eu não tinha medo. Mas, por outro lado, eu arrumava umas confusão também com os caras mais velhos, porque os caras queriam vir lá e eu... Apavorar, né? Eu não dava boa, entendeu? Criado da Vila Fátima... Tá buscando o seu, filho. No meio lá do Caripau, né? Então... Personalidade, né? Personalidade. Hoje em dia, a molecada... O que falta muito hoje, eu vejo nos atletas, é muita omissão, né? Entendeu? O cara de não cima que vem. a gente não respeitava, tinha que ter obediência tática, você fazia o que o treinador pedia, mas muitas vezes, eu falo que eu presenciei, ninguém me contou. E os caras se reuniam lá no campo e falavam assim, é o seguinte, o esquema é esse e tal, mas é o seguinte, agora nós vamos também fazer uma coisa diferente. Ó, você que tem o drible, nós vamos levar a bola, dar no seu pé e lá você vai pra cima. Acabou. Porque se você não fizer, lá no treino você vai apanhar. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Eu vi, ninguém me contou, entendeu? O bastidor da bola ninguém sabe, entendeu? né? Então, assim, hoje em dia eu vejo assim, muito robotizado, eu sou treinador, às vezes a gente tem que fazer também alguma coisa para manter seu emprego. Bom, vamos dar continuidade na linha do tempo, assim, de atleta para treinador, mas vamos seguir aqui. Você foi do Quinjaú, foi para onde? Vai falando já. Então, aí eu fui emprestado para São Paulo. São Paulo. Me levou para emprestado, aí voltei. Aí joguei o Paulistão 96. 96. Pelo Quinjaú. Pelo Quinjaú. 15. A oportunidade de ir para várias equipes na época. Chegou aí para fora? Joguei na Ilha da Madeira. Portugal. E fui jogar torneio. Na Europa. Japão. No Japão. Aí tive uma passagem pequena, não muito grande, de um ano lá na Suíça. Os dois lugares que eu joguei, assim, na Ilha da Portugal, Madeira, Japão, Suíça. Onde foi o lugar fora do Brasil, que você chegou e falou, putz, isso aqui é estrutura? Onde foi que você foi jogar, assim? Nos 3 lugares, assim. No Japão eu fui jogar torneio e jogar... Essa época o Zico tava lá já no Japão? Já. Tava lá, ele já desbravou lá o né? mercado asiático. Primeiro Rui Ramos, né? Rui Ramos, verdade. Alcindo, né? Alcindo primeiro, depois... É que o Zico foi rei, né? O Zico foi rei lá, né? Mas tem outros caras, vou dar exemplo, né? De caras que eu conheço lá de Jaú, que estão até hoje lá, que é o César Sheik, o Andrezinho. Tá tudo lá. O Nível. Os caras são Deus lá no Japão. Aí, entendeu? foi fazer a vida lá. Aqui no Brasil, se você não sabe, vai lá no Japão perguntar quem é o Sheik, quem é o Andrezinho. Entendeu? Você vê como é que é? Assim, o futebol é enorme, o futebol é muito gigante, né? Se você for ver, tem atletas que fazem história pelo mundo inteiro. Eu tenho amigos hoje que jogam no Vietnã, Nova Zelândia, jogam na Tailândia, Tunísia. Mercados, né? E esses mercados absorvem o brasileiro, assim, e esse cara faz chover, faz acontecer lá. Tá perdendo um pouco essa essência, né? Tá perdendo um pouco. Como você mesmo falou, a gente tá criando muito jogador europeu robotizado. O cara vai fazer isso, cruza. E aí aquela essência do jogador malandro, que vai improvisar, que vai pra cima, que tem personalidade, a gente perde. E se perde isso nesse momento, a Guia não reconquista mais. Porque você tá criando uma geração de robôs, uma geração de meninos que não tem autonomia para decidir. E eu não tô falando só de futebol, não, cara. Eu tô falando de sociedade, tô falando dos pais criarem seus filhos com mais liberdade, de deixar ele mais solto, não ficar aprendendo muito ele, né? Tem uma história engraçada, né, de tempo que eu jogava, o Giovanni, aquele que... Eu tava vendo o Zico de São Januário, né? Eu tava vendo ontem. Eu joguei com ele lá no 15, né? E depois ele me levou pro Botafogo da Paraíba. E aí ele virou pra mim e falou assim, uma vez, eu não esqueço até hoje. Acabou o jogo, nós e Botafogo, né? De Ribeirão, ganhamos o jogo. Aí sempre gostei de tomar uma cervejinha, né? Tá, vamos ali, vamos bater um papo e tal. Aí ele falou assim, quantos anos você tem, Amaral? Eu falei, 20. Ele falou, você não tem 20? Eu falei, por quê? Você pensa além da sua idade, cara. Você é muito malandro. Já tá maduro. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou assim, cara, eu tava falando isso num jogo que eu não joguei. E quando você tá jogando é uma coisa, quando você tá de fora, você observa diferente o atleta. E eu joguei no aspirante, e olha como que é a umidade do cara, né? Todo mundo falou que ele não ia pro jogo. Lá em Araraquara, para jogar no aspirante. Ele foi, jogou, fez uma jogada lá cinematográfica, que o estádio inteiro bateu palma. Olha. Entendeu? O cara, rei das Américas, monstro, moral lá no Bolonha. E aí ele pegou e falou, cara, eu falei pros caras, olha, vê o Amaral jogando. Amaral, só vocês Amaral. Era meu apelido, né?
Aí, tem uma certa... Não, mas só vai tem esse... Você que tá de casa, dá um foco lá, ó. Tem uma certa cara de Amaral, sim, não, vai. E assim, não sei nem por que colocaram meu apelido de Amaral, porque ele era volante e eu era meia, né? Não, mas a fisionomia. A fisionomia. Mas não, fisionomia. Gente boa, o cara do bem. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou isso pra mim, né? E eu fiquei depois pensando. Aí ele falou assim: presta atenção a forma que você joga. E hoje eu vendo assim, eu começo a analisar, eu falo, rapaz, mas isso tudo, Caí, é por causa de referências, Caí. Jogou lá atrás. Jogar com o mais velho, moleca. Vamos lá, nós estávamos no restaurante lá, Carlos, né? Carlos. Do Carlos, o tio dele, o Abenaldo. Tio Abenaldo, eu vou mandar né? esse vídeo pro tio Abenaldo. Um abraço, senhor, treinador do Panelão, amigo nosso Secap, pai do Diego, um cara sensacional, uma referência na bola pra Guarulhos. Tio Abenaldo. E aí, vamos lá. Seu Abenaldo, meu tio, Emerson, Jô, Pena, Tavinho, Genildo, aí. Teré, Edinho, só as referências. Fininho. Como é que não amadurece? Eu, moleque, Lopes, finado Pato. Quantos anos de diferença aí? Entendeu? Os caras têm 60 anos. O Genildo, o Jô, que são mais próximos da minha idade. Vou fazer 49, Genildo tem 55. Uns 6 anos de diferença para esses aí, para essa É geração. E aí 15 para uma geração. Que é 60, entendeu? 10 anos então, de diferença. Assim, eu tinha orgulho, os caras me davam dura. Eu ouvi, falar que eu não ficava bravo, não vou mentir. Né? Mas aprendia. Mas eu ouvia os caras. E aí esse reflexo da sua criação. Você pega aí os caras mais novos aí, tem cara que não respeita a minha não quer história, escutar. que não respeita a história do Luciano, entendeu? Mas hoje em dia o respeito tá longe de ser verdadeiro, porque assim, as pessoas acham que o que eles fazem é melhor de qualquer um. E não tem referências, entendeu? O futebol perdeu referência. A referência hoje, com todo respeito, a referência hoje não é de quem joga, é de quem tem mais dinheiro, é de quem usa um perfume melhor, é de quem tem um carrão. Não é a referência de cidadão, é a referência daquilo que ele conquista. Jogador de futebol, para mim, é aquele que tem dentro de campo como referência, não só drible, mas como ser humano, como tratamento. Dr. Sócrates. Vamos dar hoje, a referência de futebol para mim hoje, Mané. Você que não conhece a história do Mané, esse cara é referência para mim, porque esse cara ganhou dinheiro, é milionário, quando ele volta para sua aldeia, que a gente chama de aldeia, ele fala minha aldeia. O cara constrói hospital, o cara ajuda a população, escola. E ele muda a vida das pessoas em torno dele. Isso é referência pra mim em futebol. Não verdade. Quem pensa só em si. E aí que acontece, né? E esse cara que eu comentei, o Ivair, esse cara, hoje eu entendo, você vê no treino lá do Guarulhos, eu cobro os meninos, sou chato ou não? Sim, bastante. Mas eu sou humano, sabe por quê? Porque esse cara foi uma referência pra mim. Porque ele falou uma frase que eu guardei. Amaral, o atleta Ricardo Alexandre Rosa Santiago um dia vai acabar. Mas o homem vai continuar. E é importante manter isso. É importante. E graças a Deus, hoje, eu tenho amizade com um monte de caras que são referência. Dou exemplo de um cara que pra mim é uma referência. Fábio Luiz Araújo Carilli. Aliás, está fazendo um excelente trabalho no Santos, chegou na final do Campeonato Paulista, é um cara que já foi campeão e foi provado no Corinthians, montou esquema tático, assumiu o time, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, foi pra fora. É uma puta de uma referência, hein, meu? O cara é sensacional. Tem exemplo como ser humano, como pai de família, como pessoa. Trabalhador, né? Cara, Aguinha, a gente tá quase terminando o programa. Eu sei que essa transição de jogador ela é muito grande, tem que ter um programa de mais tempo, viu? Ó, a produção, vou ter que chamar de novo a parte 2. A Aguinha parte 2. Pra dizer assim, manda um recado pra galera que tá te assistindo. A gente vai encerrar o programa daqui a pouquinho. Da sua transição de atleta pra treinador, que é o que hoje você faz. É um prazer enorme conviver com você, ter você lá no Guarulhos Futebol Clube, passar a sua experiência pros meninos. Vai ser muito grande essa experiência. Acho que isso não tem valor. Esse valor que você vai passar para eles não tem como pagar. Então, manda um recado pra galera sobre isso. A transição de jogador pra treinador e o que a gente pode fazer ainda pela frente aí. A gente vai fazer coisas boas, cara. Vamos fazer assim. Primeiro lugar, o futebol vai acabar um dia. É uma carreira curta. E vocês estão vindo de um cara que vivenciou todas as etapas do futebol. De dormir dentro de um alojamento, de um dia ir para um clube, chegar lá, não ter lugar para dormir. Isso aí ninguém sabe. Ninguém vê. E o cara virar para mim e falar assim, pô, só vai ter vaga no alojamento, ou mais tarde os caras vão arrumar um lugar para você ficar no hotel. Eu falei, mas o senhor tem ali, eu tô com o meu edredom aqui, me arruma aquele papelão ali. Eu dormi no papelão quando eu fui jogar lá no Arapongas, no meu primeiro dia. Olha, isso aí ninguém sabe. É um teste, né? A não ser. Vai viver muito mãe, e vai sofrer muito. Meus filhos, que eu conto sair com meu filho pra ele dar valor, entendeu?
Então, ó, algumas pessoas. essa experiência a gente vai tratar no mais episódio, vou chamar de novo, a gente vai falar sobre a experiência, assim, o quanto é difícil ser jogador. Não é o que você assiste na TV, não é o conforto da sua casa, não é o hotel que você vai morar, é as dificuldades que você vai passar nos clubes para poder chegar até lá. Podemos fazer isso de novo, o desafio? Com certeza. A gente grava um segundo Aí, episódio. Fui, agora me levaram depois, colocou lá no hotel, fiquei no hotel, tudo, mas só que o primeiro dia eu dormi No papelão. no papelão, isso ninguém sabe. E aí agora, né, tendo a oportunidade de trabalhar com você, até teve um episódio, eu, né, fui receber uma proposta do comercial, conversei com você, você falou, vá, cara. Se é bom pra você, você tem que ir. Entendeu? Eu falei. Fui enganado, entendeu? Me colocaram no hotel o primeiro dia, o segundo dia. Fez ao contrário, preferia dormir no papelão pra depois continuar, né? Entendeu? Fiquei lá no hotel, depois de 4 dias lá, 5 dias lá trabalhando, ali esperando a oportunidade para, né, uma camisa pesada. Não culpo todas as pessoas, a não. agremiação, né? A agremiação não. Eu culpo uma pessoa aqui de São Paulo que eu falei para ele, tá tudo certo? Tá. Eu posso desligar do meu trabalho aqui? Pode. Eu me desliguei e fui. Né? Mas serve de lição, de aprendizagem. E para vocês, meninos, que sonham em ser atleta profissional, escuta em primeiro lugar o seu pai, a sua mãe, entendeu? Porque esses aí, na hora da adversidade, vão estar ao seu lado. É isso aí. Bom, a gente vai encerrando mais um programa aqui, podcast Caê é Possível, Caê Mendrone é Possível, contando a história do Aguinha. Vai ter a parte 2, eu me comprometo em fazer a parte 2 com ele e dizer o seguinte para vocês: o futebol, pessoal, não é fácil. Para fazer futebol verdadeiro, para fazer futebol de sangue, para olhar aquilo que ninguém vê, é escutar a história desse cara aqui, ó. Ele conta aquilo que o futebol não faz, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa.